Estamos ao vivo hoje para falar sobre liderança situacional. É isso aí. E hoje, né, a gente vai começar, na verdade, a falar sobre esse assunto, sobre liderança situacional, sobre os níveis de maturidade que os colaboradores apresentam na empresa. Esse conteúdo é um conteúdo de um treinamento que eu assisti há pouco tempo atrás com o pessoal do Vem Saber, do Instituto Vem Saber. Foi um treinamento de gestão de pessoas, né, que é a minha área, e eles mostraram a liderança situacional com esses níveis de maturidade de uma forma muito interessante. Então eu quis compartilhar com vocês porque são informações que abriram a minha mente. Então eu espero que seja muito produtivo para você, eu espero que você aproveite esse tempo que a gente vai estar aqui juntinhos, tá? Nessa live, sem perder tempo, falando sobre liderança situacional e os níveis de maturidade que o colaborador ele apresenta no seu histórico, né? No decorrer do período que ele está lá na empresa, que faz parte da sua equipe. Se você não é líder, não se preocupe, esse conteúdo vai te ajudar muito também, porque você vai se identificar, você vai identificar qual é o nível da sua maturidade, o que é importante você se atentar, principalmente nos pontos a serem melhorados, e para você melhorar a sua performance, para também se destacar na sua equipe, tá? Então, fica aqui também até o final da live, tá bom? Então, para você que é líder, para você que é gestor, que é o nosso foco nessa live hoje, por que é importante você saber esses níveis de maturidade? Primeiro, para você estar atento, é muito importante você estar atento ao colaborador, ao momento que o colaborador está, para você saber lidar com as situações, para você saber lidar com o que o colaborador está passando naquele momento. Se você não se atenta a isso, o que pode acontecer? Você pode não entender um momento que ele está e aí achar que ele não é tão produtivo como deveria, ou a sua postura não é tão adequada para aquele momento. Então você pode perder o colaborador por não saber lidar com esse momento dele. Então é muito importante que você esteja atento ao nível de maturidade do seu colaborador. Isso é de extrema importância, tá bom? O nível de maturidade, ele não é fixo, ou seja, para cada novo cargo, o nível de maturidade, ele exige um percurso a ser percorrido. Então, se a pessoa ela é nova na empresa ou ela tem um cargo diferente, pode ser promovida, então existe um percurso de maturidade. Então, não é porque a pessoa tem 5 anos de empresa que ela já está no nível 4, né, que é o mais maduro, que ela vai permanecer nesse nível o tempo todo. Não, ele não é fixo, tá bom? Então, precisa estar sempre atento nisso também. E foram definidos 4 níveis de maturidade. O que isso significa? Significa que do nível 1 é o mais imaturo e o nível 4 é o mais maduro. Então, a gente vai percorrer por esses 4 níveis de maturidade. Começando já, né, no nível 1 de maturidade, vamos lá. O que esse nível 1 apresenta? Bom, o nível 1 é o nível mais imaturo. Então, o colaborador, ele não tem uma maturidade ainda naquele cargo, tá? Lembrando que a maturidade também não tem a ver com a idade, e sim com o tempo que ele tem no cargo, com a forma que ele se desenvolveu. Então, tem tudo isso. Então, colaborador apresenta muita motivação, ou porque ele foi contratado, então ele tá muito feliz, ele tá muito motivado, ele quer entregar, ele quer realizar, ele quer fazer. Então, a motivação dele tá altíssima. E, em compensação, o nível de competência dele ele é mais baixo, ele apresenta pouca competência. Por quê? Porque ele é novo na função, porque ele é novo naquele cargo, ou novo na empresa, né? Algo recente. Então, ele não tem tanto conhecimento assim sobre aquela função. Então, qual é o papel do líder nesse cenário? Em que o colaborador ele é imaturo, ele apresenta muita motivação e pouca competência. Como que o líder ele deve lidar com isso? O líder ele deve focar na tarefa,
Por quê? Porque o colaborador, ele quer fazer, ele quer realizar, ele quer estar lá e fazer e tal. Então, o líder, ele deve aproveitar essa situação para desenvolver o colaborador. Então, assim, é dar tarefa mesmo, é dar responsabilidade mesmo, é ensinar, é pôr a pessoa para trabalhar. Por quê? Porque é isso que tá no momento. Ele tá motivado, ele quer realizar, ele quer fazer. Então, é momento de entregar a tarefa para ele, de ensinar, e aí não focar tanto no relacionamento. Por quê? Porque ele já está motivado, ele já está no gás. Então, é hora de produzir, tá? Esse é o nível 1, é hora de produzir. No nível 2, ele ainda é imaturo, mas ele não é tão imaturo assim quanto no nível 1. Mas ele ainda não está no nível do mais maduro. Então, como que o colaborador ele está nesse momento? Como que ele está nesse período, né, de maturidade? Ele apresenta pouca motivação e ele ainda apresenta pouca ou alguma competência. E esse é um momento extremamente desafiador para o gestor. Por quê? Porque o colaborador ele não tem tanto conhecimento na função, então ele tem pouca ou alguma competência só e ele está desmotivado. Então, isso é muito desafiador para o líder, por quê? Porque vai demandar um trabalho um pouquinho maior. Qual que é o papel do líder? É o papel de dar muito foco na tarefa, porque esse colaborador ele ainda está em desenvolvimento, ele ainda está aprendendo sobre a função. Então, ele precisa dar muito foco, acompanhar a tarefa, desenvolver o colaborador, explicar mesmo, pegar na mão e vamos lá, vamos fazer, ensinar. Mas também o líder ele precisa dar muito foco no relacionamento. Para quê? Para aguçar a motivação. Como ele está num momento que ele apresenta pouca motivação, quanto mais o relacionamento com o líder, melhor vai ser a motivação do colaborador. Então, é de extrema importância o líder se atentar a isso. É um momento sim desafiador, é um momento sim em que o colaborador ele vai apresentar momentos de desmotivação muito intenso, mas não é hora de desistir. Às vezes o líder ele pode pensar, não está produzindo mais, eu vou deixar esse de lado. Não é hora de deixar de lado, é hora de investir, de pegar na mão, de ensinar e de manter o diálogo. Fala o quanto você acredita nele, fala o quanto ele já desenvolveu de quando ele entrou até ali. Mostra que você acredita nele. O relacionamento vai ser de suma importância para conseguir manter a motivação nesse colaborador. Porque ele chegou num momento em que talvez ele tenha visto muitos erros, porque ele começou naquele gás, então acontecem erros mesmo, né? E pode ser que ele comece a colocar na cabeça que ele não consegue, que você não acredita nele, que não é possível. Então é muito importante esse momento de apostar, de se relacionar e de desenvolver, ok? Então esse é o nível 2 de maturidade. No nível 3, ele já está mais maduro, não está super, não dá para deixar sozinho ainda, né? No sentido de delegar e deixar. Ele ainda não alcançou um grande nível de maturidade ainda. Mas dos 4, no nível 3, ele já está onde? No nível que ele consegue, como que eu posso dizer? Já dá para delegar mais, já dá para confiar mais no trabalho. Então, como que tá? O que o colaborador ele apresenta nesse nível 3? Ele apresenta uma motivação alternada, ou seja, ora ele está muito motivado, ora ele não está tão motivado. Então, a motivação dele alterna. Às vezes está muito, às vezes está pouco. E o nível de competência dele já é um nível moderado. Então, ele já conhece mais a função, ele já sabe mais do que ele precisa falar ou fazer. Então, ele passa muito mais confiança na execução da tarefa.
Vai acontecer erros? Sim, líder, vai acontecer erros, porque somos humanos, não é verdade? Então o erro, ele acontece, tem ainda que ter uma certa supervisão, mas ele já passa mais confiança para o líder na questão de execução de tarefa. Então é um momento que o líder consegue respirar mais um pouco. Então, o líder precisa empenhar sim bastante foco no relacionamento, porque é um momento de bastante troca, de passar confiança, de passar credibilidade. Isso vai trazer engajamento para o colaborador ele vai querer realizar por conta do seu incentivo, para mostrar trabalho para você. Então, isso é muito importante. E você consegue dar menos foco na tarefa. E por que menos foco na tarefa? Porque o colaborador, ele já tem um pouco mais de confiança na hora de executar. Como ele já tem um pouco mais de confiança na hora de executar, você consegue já ir dando mais autonomia para a pessoa. Ainda precisa sim da supervisão, mas já dá para ir dando autonomia para o colaborador ele já vai conseguindo entregar com menos erro. Pode acontecer erros, como eu já falei, mas com menos possibilidade de erro, porque ele já sabe já executar. Então, é um momento que o líder, que o gestor, ele começa a pisar um pouco mais no freio, naquela atenção mais dedicada que estava anteriormente, nos níveis anteriores, e ele consegue delegar mais, ele consegue observar um pouquinho mais de longe e ter mais tranquilidade para desenvolver o colaborador, tá? No último nível de maturidade, que é o nível 4 de maturidade, ele já está maduro, o colaborador ele já está maduro, ele já sabe muito da função, ele já tem muita competência, ele já apresenta uma competência elevada, ele já apresenta motivação elevada, principalmente por quê? Porque é um momento em que o líder já dá muita autonomia para ele. Como ele já entende tudo da função, ele já sabe o que precisa ser feito, ele já tem a responsabilidade que ele precisa, ele já tem um conhecimento da tarefa muito mais elevado. Então, o líder acaba, né? Você como líder acaba delegando muito mais. E é a hora de delegar mesmo. Nessa hora, é a hora de você formar esse colaborador, sim, para uma promoção. Então, como que você faz isso? Coloque ele para desenvolver novos colaboradores, coloca essa pessoa para te ajudar naqueles níveis dos novos colaboradores que estão mais imaturos. É um momento de você desenvolver, é um momento de você desenvolver para quê? Para soltar o colaborador e fazer com que ele voe, tanto para que você seja promovido e você alcance uma nova função e você já tem alguém pronto para assumir a sua função, porque isso é muito importante, ou até mesmo para esse colaborador ir para uma nova fase profissional e conseguir uma ascensão profissional aí, tá? Então, essa fase, na fase 4, que é a fase madura, ele está com nível de motivação elevada, porque ele já tem mais autonomia, ele tem o nível de competência dele também está elevado, porque ele já conhece tudo da tarefa, e o papel do líder é delegar e preparar para uma promoção, para assumir algo maior, algo novo, para recomeçar esse ciclo. Eu quero conversar com você na próxima live, já deu os nossos 20 minutos. Na próxima live eu quero conversar com você sobre como lidar com cada colaborador de acordo com o seu perfil. Por quê? É importante você saber do nível de maturidade? É super importante. Você precisa se atentar a cada nível para você saber lidar com o colaborador em cada nível. Porém, se você não sabe lidar nesses níveis, com cada perfil, você pode perder o colaborador por não saber se comunicar com ele. Olha isso. Então, na próxima live eu vou conversar com você de como lidar com esses níveis de maturidade em cada perfil comportamental. Se o seu colaborador ou seus colaboradores, né, se a sua equipe é uma equipe mais de comunicadores, de executores, de planejadores ou de analista, você precisa saber como lidar com essas pessoas. E aí na próxima live a gente fala mais sobre isso.
Eu espero que você tenha gostado. Se houver alguma dúvida, por gentileza, manda para mim no direct, coloca nos comentários quando eu colocar essa live aqui. E aí, na próxima semana, a gente pode conversar mais, tá? Um beijo e obrigada pela atenção de vocês. Tchau, tchau!